Falando aqui, gente, só para que vocês memorizem, exemplo de classificação taxonômica. Nesse caso, a classificação do Canis familiaris, mais comumente conhecido como cachorro doméstico. O reino, que é a categoria mais abrangente e com a maior quantidade de espécies. O reino animalia, composto da estrela do mar, o anfíoxo, a cobra, o cavalo, o tigre, a raposa, o lobo, o coiote, o homem, a gente, entre outros. O filo, os cordatas. O subfilo, vertebrada, não sei se possui vértebras. Aqui dentro do cordata também está o cefalocordatas, entre outros. Classe, mamália, seres que mamam. A ordem dos carnívoros, animais que se alimentam de carne. A família dos Canidae, que inclui a raposa, que inclui o lobo, que inclui o coiote. O gênero, o Canis, que nesse caso está incluído o lobo e o coiote. E por fim, a espécie, a categoria menos abrangente e mais específica, que é o Canis familiaris. Beleza? Certo. Agora então vamos finalmente para o assunto, que é a Era Mesozoica. A Era Mesozoica foi dividida em 3 períodos, sendo o Triássico, Jurássico e Cretáceo, e durou mais ou menos 185 milhões de anos. Sendo alguma de suas principais características a divisão do supercontinente Pangeia, mudanças climáticas, desenvolvimento de novas espécies, em especial os dinossauros, já que a própria Era Mesozoica é a era dos dinossauros. A era que essa espécie reinava na Terra também é a era onde se geravam os primeiros mamíferos, as primeiras aves, que começaram a evoluir desde os répteis, desde os anfíbios, como era no Permiano, que foi a era marcada pela proliferação dos anfíbios. Começando o Triássico, como vocês podem ver, o Triássico foi o primeiro período da Era Mesozoica, que durou de 252 a 200 milhões de anos atrás. Foi o período que marcou o surgimento dos primeiros mamíferos, que eram principalmente pequenos mamíferos que se alimentavam de insetos, faziam o papel de insetívoros, seres que se alimentam de insetos. Também os primeiros dinossauros, que ainda estavam em fase de evolução, passando dos antigos répteis, como os arcossauros e outros arcossauros. Predominância de plantas gimnospermas, que são plantas que apresentam sementes. Por volta do Triássico, há mais ou menos 220 milhões de anos atrás, o supercontinente, conhecido como Pangeia, começou o seu processo de separação, sendo muito mais proeminente durante o Jurássico, que vamos já abordar. Intensa diversificação na fauna e na flora terrestre. O clima daquela época era árido e seco, o que propiciou então o aparecimento de desertos arenosos, cheios de areia principalmente, quentes, depósitos de arenito e a geração de biotas independentes. Como vocês podem então analisar aqui alguns exemplos de seres daquela época. Temos o próprio Costosuchus, temos o Desmatosuchus, o Lotosaurus, outros aqui, Notosaurus, o próprio Archosaurus, que veio a ser o antecedente de várias e várias espécies que conhecemos, como os próprios dinossauros, as aves, os répteis voadores, que justamente também o Triássico marcou o surgimento dos primeiros répteis voadores, os pterossauros, conhecidos pterossauros, Plateossauros, o antecedente dos grandes saurópodes, o Coelophysis, uma das primeiras formas de dinossauros, entre outros. Também foi durante a época do Triássico, entre a transição do Triássico para o Jurássico, que ocorreu uma extinção chamada de extinção Triássico-Jurássico, que acabou com 20% das espécies de anfíbios daquela época. E assim como várias outras extinções em massa, não se tem muitas informações sobre elas. O máximo que se pode fazer é teorizar. E uma das principais teorias aceitas é que essa extinção pode ter sido ocasionada principalmente por mudanças climáticas que ocorreram entre a transição Triássico e Jurássico.
Aqui, para vocês terem mais ou menos uma noção, um cladograma dos arcossauros que mostra o antecedente e seus descendentes. Alguns exemplos aqui, como o ave metatarsália, que foi um descendente direto do arcossauro que geraram os primeiros répteis voadores. Alguns também, como os próprios dinossauros, outros, como os ornitossulcos. Há exemplo que não está aqui, mas um dos principais descendentes dos arcossáurios, além dos primeiros répteis voadores e dos dinossauros, são os conhecidos crocodilos. E aqui o Coelophyes, forma oca, que foi uma das primeiras formas de dinossauros encontradas naquela época, e o Rheojasauro, que significa lagarto de la Riosa, que é outro antecedente dos grandes saurópodes. Um prosaurópode, entre um prosaurópode e um saurópode em desenvolvimento. Após a época do Triássico, então temos o Jurássico, que corresponde ao segundo período da Era Mesozoica, sendo que ele ocorreu entre 200 a 142 milhões de anos atrás. Durante o período do Jurássico, ocorreu a divisão mais pronunciada do supercontinente Pangeia, que por volta dessa época finalizou sua separação, originando dois continentes. Só para deixar claro, o supercontinente Pangeia separou e finalizou seu processo de desenvolvimento de separação para gerar a Laurásia, a norte, e a Gondwana, a sul. Mais para frente, sofreu um novo processo de separação. Entretanto, foi entre esses dois novos continentes que foram formados. Também foi marcado, graças à separação dos continentes, a elevação dos níveis de água dos oceanos, e começaram a adentrar entre esses continentes, o que também propiciou a geração de nova fauna e flora. Considerado essa época como o período dos dinossauros, em especial o período dos grandes saurópodes, como o Brachiosaurus e como o Diplodocus. Também foi marcado pela época da ascensão dos répteis pelo mundo, foi onde os répteis começaram a se espalhar, graças à evolução, graças a mudanças climáticas, graças a isolamento geográfico, pressão seletiva, o aparecimento da primeira ave, o Archaeopteryx litográfica, a expansão dos dinossauros pela Terra, o surgimento das primeiras reservas de petróleo ocasionado pelo acúmulo de sedimentos, temperaturas mais amenas, equilibradas, o que permitiu o desenvolvimento de grandes florestas temperadas e úmidas. Um ponto é que a elevação dos níveis de água dos oceanos também propiciou o aparecimento dessas grandes florestas, marcou o surgimento de plantas com flores, as angiospermas, e as gimnospermas se tornaram ainda mais abrangentes. Alguns carnívoros desenvolveram penas, originando o que é conhecido como protoaves, e pequenos mamíferos realizavam o papel de insetívoros e roedores. O Jurássico foi dividido também em três períodos. O Jurássico inferior, Triássico, que ocorreu entre 200, trânsito final do Triássico, começo do Jurássico, até 175 milhões de anos. Nessa época, a Pangeia estava em seu processo de divisão. O clima nessa época ainda era o mesmo do Triássico, árido e seco, pois ainda estava em processo de transformação. A dominação dos répteis. E uma curiosidade é que a Amazônia, nesse tempo, graças a esse clima árido e quente, era um enorme deserto, e não essa floresta que conhecemos hoje. O Jurássico Médio, ou o Jurássico Tolder, que ocorreu entre 175 a 161 milhões de anos atrás. Suas principais características foram continentes que ainda estavam em separação, continuaram seu processo de separação, de divisão, seu processo de divisão, a abertura do Oceano Atlântico. O clima nessa época começou a diminuir, se tornou mais frio, ameno e equilibrado, e que então permitiu o aparecimento de gigantescas florestas temperadas e úmidas. E por fim, o Jurássico Superior, ou Jurássico Mau, que ocorreu entre 161 a 145 milhões de anos atrás, sendo a transição entre o final do Jurássico e o início do Cretáceo. Nessa época,
A Pangeia, podemos dizer que ela encerrou, finalizou sua separação e dividida entre a Laurásia Norte e a Gondwana Sul. Nessa época, o clima se tornou mais quente, modificou novamente, se tornou quente e úmido, e também surgiu aparecendo novas espécies de dinossauros e plantas, causadas por isolamento geográfico de espécie, o que também pode ter acarretado na extinção de várias outras espécies, como o surgimento de novas, graças à pressão seletiva. Como aqui temos um exemplo de uma das espécies de dinossauros que existia naquela época, o alossauro. O alossauro, que significa principalmente lagarto diferente, foi um grande predador do período Jurássico, considerado como o topo da cadeia alimentar naquela época. Viveu na América do Norte e na Europa, onde foi principalmente seus fósseis foram encontrados entre 155 a 150 milhões de anos atrás, por volta ali do fim do Jurássico. Podia medir até 12 metros de comprimento, 3 metros de altura e possuía por volta de 1 a 2 toneladas. Seu crânio era principalmente equipado com dezenas de grandes e afiados dentes, podendo ser considerado como um dos maiores dentes de dinossauros. À frente de seus olhos existia um par de chifres que variavam em indivíduos, em forma, em tamanho, e cuja sua principal função talvez tenha sido sexual, para atrair as fêmeas, ou talvez alguma forma de defesa de um alossauro contra outro, que possivelmente talvez tenha sido revestido por queratina, que é a mesma substância que reveste nossas unhas. Os braços, em relação às pernas poderosas que eles apresentavam, como muitos outros dinossauros, eram muito pequenos, e o corpo era equilibrado por uma cauda longa e musculosa, que dava estabilidade. Como é o mais abundante, como ele foi considerado como os mais abundantes dentre os grandes predadores da formação de montanhas Morrison, que é encontrado principalmente lá no oeste dos Estados Unidos, o alossauro, com certeza, como eu disse, estava no topo da cadeia alimentar dessa época, sendo um caçador de emboscadas que atacava grandes dinossauros, seja incluindo ornitópodes, os estegossauros e saurópodes, e talvez até mesmo outros grandes predadores dessa época, como o ceratossauro, pudessem ser presas desse grande dinossauro. Também há alguns certos fósseis que indicam que o alossauro regularmente eliminava carcaças de dinossauro, ou seja, se alimentava de dinossauros já mortos. Também um exemplo de dinossauros muito proeminentes naquela época foi o saurópodes, já que o Jurássico, além de ser considerado como a época dos dinossauros, que eles se tornaram muito mais abrangentes, pronunciados pelo mundo, também a época dos grandes saurópodes, como Carasaurus, como girafa titã, como braquiossauro, como titanossauro, entre outros. E por fim, temos o Cretáceo, que marca o final da era Mesozoica, ocorrendo de 145 a 65 milhões de anos atrás. Nessa época, os continentes começaram a assumir suas atuais posições, ocasionando no isolamento geográfico que a gente conhece atualmente, tanto no isolamento geográfico como também nas posições que a gente conhece hoje, como América, África, Ásia, Oceania, Europa, como vocês sabem. Também nessa época foi marcado pela grande biodiversidade, tanto de répteis, de marinhos, voadores, de dinossauros, mamíferos, entre outros. As plantas dessa época assumiam formas mais modernas que hoje conhecemos. Foi marcado pela evolução dos insetos, principalmente, anotem aí, que não está aqui nos mas anotem, principalmente os exemplos de insetos. Foram novas espécies como as formigas e as borboletas. Os anfíbios eram principalmente representados por rãs e salamandras. No mar temos também a presença de equinodermos, as estrelas, os ouriços, as bolachas do mar, gastrópodes, caracóis e também a presença dos corais. Os dinossauros nessa época alcançaram seu ápice absoluto, podemos dizer assim, foi quando eles finalizaram, entre aspas, sua evolução, a aparição de novos mamíferos, surgimento de novos mamíferos,
A diminuição na quantidade de número de saurópodes, possivelmente devido a isolamento geográfico, escassez de comida, já que grandes animais daquele porte precisavam de muita comida, gastavam muita energia, gastavam muito também oxigênio, e a diversificação dos terópodes. Aqui estão alguns exemplos. Temos o Triceratops, um dos principais herbívoros daquela época, conhecido pelo iniciador em volta do seu pescoço como um escudo, pelos seus chifres. O Espinossauro, que vocês conhecem do Jurassic Park 3. O famoso Tiranossauro Rex, conhecido como Lagarto Tirano Rei. O Anquilossauro, aquele dinossauro com proteção nas costas, conhecido como o tanque de guerra daquela época. O Deinonychus, considerado como uma das espécies mais ágeis de dinossauros e também uma das mais inteligentes. O Quetzalcoatl, um dos exemplos de répteis voadores, entre outros. Da mesma forma que o Jurássico, o Cretáceo foi dividido também em mais dois períodos, sendo o Cretáceo inferior e superior. O Cretáceo inferior ocorreu entre 175 a 100 milhões de anos. Um dos principais acontecimentos da época, o surgimento de novas espécies de dinossauros, como exemplos, tiranossaurídeos, os espinosauros, a família do Tiranossauro Rex, os espinosaurídeos, a família do espinossauro, do Baryonyx, dos sucomimos. Surgimento novamente de plantas angiospermas. A espécie das plantas angiospermas tiveram a diversificação da família delas. O início do processo de separação dos continentes para as suas respectivas posições atuais, inclusive essa separação dos continentes para o que a gente conhece hoje como Europa, Ásia, África, América e Oceania, durou aproximadamente 100 milhões de anos atrás. Para vocês observarem que não é um processo rápido, extremamente lento, e que está ocorrendo até hoje. O surgimento de várias espécies de pássaros, o aparecimento das plantas monocotiledôneas, se você quiser um exemplo dela, o coqueiro, de onde vem os cocos, o aparecimento das primeiras espécies, os antepassados dos mamíferos placentários, os mamíferos que apresentam a placenta. Já o Cretáceo superior foi então o ponto que marcou o final da era Mesozoica, entre 100 a 65 milhões de anos atrás. Durante ele ocorreu a proliferação de milhares de espécies de plantas com flores, frutos em diversas regiões do planeta Terra, fortes atividades geológicas, principalmente terremotos provocados por choques, placas tectônicas, eram muito evidentes nessa época, e a atitude de conhecimento. O Jurássico foi considerado como uma época com pequenas atividades tectônicas, não tinha muita incidência. Domínio dos répteis gigantes, também conhecidos como dinossauros, diversificação de várias espécies dos próprios dinossauros, seja dinossauros comestíveis, dinossauros aquáticos, o próprio tiranossauro. Formação de cadeias montanhosas originadas a partir de movimentação e choque entre placas tectônicas, justamente esses terremotos. A formação das reservas carboníferas e petrolíferas de bacias sedimentares, surgimento também de várias espécies de peixes, com organismos muito mais complexos. Possivelmente também, graças a esses choques entre placas tectônicas, também ocorreu talvez tenha ocorrido fortes atividades vulcânicas e o aparecimento de vulcões. E como você deve se lembrar, foi durante o Cretáceo, há 65 milhões de anos atrás, que ocorreu uma das mais conhecidas extinções em massa do nosso planeta. A extinção dos dinossauros, que até hoje não se sabe ao certo o que pode ter ocorrido. Mas a principal teoria aceita hoje foi a colisão de um meteoro na península de Yucatán, no México, que então acabou com seu impacto, gerou ondas de choque, liberação de diversos detritos e substâncias para a atmosfera. Pode também ter acarretado desenvolvimento de maremotos, terremotos, a erupção de vulcões que então acabaram gerando explosões piroclásticas que fecharam o clima da atmosfera com gases tóxicos, impedindo a passagem da luz do sol, o que matou as plantas,
que então matou os herbívoros, matou os carnívoros, matou animais também que se alimentavam de carcaças, que é considerado até hoje como uma das, talvez a segunda maior extinção em massa e a mais conhecida. Passando agora para a ordem de dinossauros. Como é que se classifica os dinossauros? Como é que a gente olha para dois indivíduos e a gente diz quem é quem? Como a gente pode se classificar? Para isso foi desenvolvido a ordem de sauristas e ornitistas. Se você deve estar se perguntando, tá, tem essa maneira de a gente catalogar os dinossauros, mas qual é a diferença principal? Muito simples. É só a gente pegar o significado dos seus nomes. Saurischa, uma das ordens de dinossauros, significa quadril de largada. E ornitischa significa quadril de pássaro. A principal diferença era na diferença entre seus quadris. Simples. Onde o quadril, os saurischas, os dois ossos principais ali do quadril, o pubis e o isquio, tinham certa diferença. O pubis, o saurischa, era voltado para baixo, para frente, volta ali entre as pernas, e o isquion era voltado para baixo e para trás, voltado ali mais ou menos para a área da alcada. Já os ornitistas, dinossauros quadris de pássaro, tanto o pubis como o isquion foram voltados para baixo e para trás. Então, recapitulando, vocês possam entender melhor. Saurischa significa quadril de largada. Ornitischa significa quadril de pássaro. Principal diferença: saurischa, pubis, um osso voltado para baixo, para frente, e o outro voltado para baixo, para trás. Ornitischa, todos os dois ossos voltados para baixo e para trás. Beleza? E alguns exemplos principais desses dinossauros dentro do saurischa eram os grandes terópodes e os saurópodes, tanto que se vocês pegarem uma imagem, vocês vão ver que ali por volta, entre a área da perna e o começo da cauda desses dinossauros, vocês veem uma espécie de protuberância entre elas. E os principais exemplos disso: tiranossauro, espinossauro, velociraptor, os saurópodes e os quadris de pássaro ali, triceratops, estegossauro, parasaurolophus, entre outros. Aqui uma das várias famílias de dinossauros, os sauropodomorfos. Os sauropodomorfos, eles eram divididos principalmente entre dois grupos: os prosaurópodes, que eu já expliquei antes a vocês. Aqui, ó, nosso camarada da Plateosaurus, um dos principais exemplos, cujo seu significado principal é antes dos saurópodes, ou seja, foram os antecedentes dos grandes saurópodes. Já também, a grande maioria desses dinossauros eram quadrúpedes, ou seja, apoiados nas patas traseiras. Entretanto, como eu disse, prosaurópodes, como o Plateusauro. E outro exemplo, o Anquisauro, outro exemplo de prosaurópode, se movimentavam somente com as patas traseiras. As patas dianteiras eles utilizavam às vezes como mãos. Porém, também poderiam andar ali sobre as patas. Caracterizado por alongamento do pescoço para alcançar a vegetação mais alta, propenso à alimentação de plantas. Entretanto, seu nome significa pés de lagarto. Vários membros dessas espécies possuíam garras nas patas, tanto traseiras como dianteiras, e possivelmente talvez tenha sido utilizada para defesa. Os sauropodomorfos, eles podem ter possivelmente evoluído no final do Triássico, sendo encontrados principalmente no Jurássico, que, como eu já até expliquei, a época dos grandes saurópodes, por isso foram principalmente encontrados, e algumas espécies até mesmo no Cretáceo, já em declínio, causado principalmente por mudanças climáticas na atmosfera por causa de alimento. Alguns exemplos é o próprio Plateusauro, o Ryojassauro, que vocês já viram, o Titanossauro, e alguns aqui outros exemplos também: o Diplodocus, o Amargasaurus, o Mamequisaurus, o Girafa titã. Outros exemplos de sauropodomorfos. Sendo que, nesse caso, essa é uma subfamília chamada Saurópoda. Os saurópodes pertenciam à minha família dos sauropodomorfos e eles eram principalmente caracterizando essa uma subfamília.
sendo principalmente caracterizados por pescoço longo para alcançar as copas das árvores, pernas parecidas com patas com a dos elefantes, uma cauda comprida, utilizada como chicote para a defesa contra predadores. Eles eram completamente herbívoros, se alimentavam unicamente de plantas. Suas narinas elas eram encontradas acima ou aproximada da região de seus olhos. Seus dentes eram em forma de colher, que permitia para eles mastigarem plantas. Eles também, às vezes, engoliam pedras inteiras, o que auxiliaria em sua digestão. Seus pesos variavam entre 20 a 90 toneladas. Foram considerados os maiores animais da Terra. E entre os dinossauros, os maiores dinossauros mediam entre 20 e 30 metros de comprimento. Um exemplo é o brachiosauro.